Paz e graça. A Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e eu sararei a sua terra. Não há ninguém que tenha um poder maior nesse planeta do que a igreja, quando ela sabe que muito pode a súplica dos justos. Vamos fazer dessa semana realmente uma semana de intercessão, uma semana de oração. E eu estou mais direto ainda. Quero que Deus esmague toda mentira e toda obra do diabo seja desfeita e mal nenhum vos causará dano em nome de Jesus. Concorda ou não? Eu queria ter mais uma palavra de oração. O presbítero Eli estava me contando, a Priscila teve um problema lá em Franca, de pressão alta, né? Vamos orar por ela. Eu sei da angústia do nosso presbítero. O pai fica aqui com o coração na mão e muito pode, né, Eli, a súplica dos justos. Vocês concordam em orar comigo aqui? Nós vamos estender a mão sobre a filha do nosso presbítero. Eu queria com uma das mãos tocar o trono e com a outra mão tocar lá. A Priscila, em nome de Jesus, está sendo medicada. Poder de Deus, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor desfaça toda a obra do mal em cada um de nós. Mas agora eu quero pedir que o Senhor toque a vida da tua serva de uma forma muito especial. Não há distância para a oração. E como igreja nós dizemos, ser curada em nome de Jesus. Fica livre de todo mal e volte à normalidade de toda a pressão arterial no poder do nome de Jesus Cristo. E o Senhor toque a causa para dar plena saúde para Priscila. Em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Amém, amém. Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é o autor e o Senhor da vida. Feche os seus olhos e pense comigo assim: Senhor de todas as coisas, abre o nosso coração para esta manhã de oração e de palavra. O Senhor é autor de todas as coisas, o teu poder criador surgiu, fez surgir a primeira luz. O Senhor contemplou o primeiro alvorecer e o Senhor o achou muito bom. Nós te louvamos por esta luz que penetra pelas janelas desta igreja hoje. Te adoramos, porque também queremos ser despertados para um dia abençoado, uma manhã abençoada, um dia, uma semana abençoada. Nós te louvamos pela vida que palpita dentro de nós, pela terra, pelo mar e céu, pelas nuvens flutuantes, pelos pássaros cantores. Nós te louvamos pelo trabalho que nos destes a fazer, por quanto nos dá, Senhor, de encher as horas de lazer, pelos amigos, pela vida, pela adoração que tivemos, pela companhia de pessoas que caminham conosco, que já encontramos hoje. Ó Senhor, na tua eterna misericórdia, dá-nos, Senhor, um dia, uma semana de corações compassivos, diante daquele, Senhor, a quem a luz da manhã traz menos alegria do que para nós. Senhor, estende a tua mão para que, ó Senhor, que haja o teu pulsar, Senhor, de vida, Senhor. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fortaleça o fraco. Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito, Pai, onde estiverem agora, estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão, Senhor. Ó Senhor, toca aqueles que estão precisando de uma luz de Cristo para ver de novo, Senhor, a verdadeira espiritualidade. Aqueles que estão frios, Senhor, esquenta o seu coração. Coloca colírio nos olhos. Senhor, para aqueles que estão sobrecarregados de trabalho, Senhor, aqueles que não têm alegria de lazer, Senhor, estende a tua mão. Pai, queremos pedir a tua bênção sobre todos aqueles que estão desempregados,
que não têm a alegria do trabalho, Senhor, estende a tua mão sobre eles. Para aqueles que estão entristecidos, Senhor, aqueles que os lares hoje estão desolados, Senhor, quantas mães choram hoje nesta manhã. Nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, somos a igreja que quer abençoar, concede-lhes toda a tua misericórdia, Senhor. Ó Senhor, tu que és luz que nunca se apaga, tu que és luz, Senhor, que penetra o nosso coração, inunda a nossa vida. Senhor, nós queremos que a tua glória, a tua luz brilhe, a tua presença brilhe em nós. Que todo o nosso ser seja iluminado com a luz da tua face. Ó Senhor, que nada em nós escureça o brilho deste dia. Que o teu Espírito, Senhor, cuja vida é luz, nos governe. Cada momento de hoje, desta semana, deste novo mês, para o louvor da tua glória, oramos. Quem recebe diz amém. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar. Eu quero dizer àqueles que não caminharam comigo esses dias, que nós temos feito um estudo aqui, depois você pode pegar e ouvir, está tudo gravado, e se você quiser tem também todos os PowerPoints, aqui dá para depois nós disponibilizarmos para você ter e usar se você quiser. Nós fizemos já, este é o 6º PowerPoint à disposição. Nós estamos falando aqui, para aqueles que hoje vocês sei que todas que tinham outras classes, muitos vieram para cá, nós estamos falando sobre esse treinamento dentro, isso a gente chama de inner coaching, um treinamento dentro de nós. E este ano Deus tem trabalhado muito na minha vida essa necessidade que nós temos de ser curados de nós mesmos. Essa ideia de que Deus quer mudar a nossa mentalidade, essa ideia que Deus quer mudar a nossa consciência, e que nós não dependemos das circunstâncias, mas nós dependemos de Deus. Dependemos desse viver em Deus. Dependemos desse trabalhar de Deus. E eu estou deixando que o próprio Espírito Santo vá ministrando cada semana e me preparando com o material que eu tenho e outras coisas, para ouvir uma voz do Espírito Santo, para dizer assim, vamos aprofundar aquilo que nós podemos fazer para o louvor da tua glória. E eu não estou tendo medo de ouvir o que a ciência diz, os neurocientistas estão dizendo, para trazer também verdades que Deus tem dado a este mundo e quanta coisa nós podemos fazer uma leitura desde a perspectiva do Evangelho e vermos que nós podemos ser melhores do que estamos sendo, nós podemos chegar onde ainda não chegamos, nós podemos ser o que ainda não somos, nós podemos fazer o que ainda não fizemos. Então, hoje eu quero que você olhe comigo esse tema, oportunidades que o Espírito Santo cria para nos fazer livres. O Espírito Santo, ele cria uma oportunidade na minha vida e na sua vida para libertar você. Quando eu olho a minha própria vida, eu vejo como que o Espírito Santo foi trabalhando e continua trabalhando para libertar. Eu creio que você concorda que há muito em nós para Deus nos curar. E é maravilhoso ver que Deus continua nos curando. Deus continua trabalhando em nós. A vida é muito complexa por causa de nós, né? Não por causa de Deus, né? E nós complicamos as coisas. E nós precisamos, dia após dia, pedir que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, trabalhe em nossa vida, trabalhe o nosso ser. Mas o tema, a palavra oportunidade, é interessante, eu começo a olhar as palavras, eu gosto muito de dar sentido às palavras, oportunidade. Só essa palavra
oportunidade já é uma palavra muito rica, muito forte. Você sabe que a palavra oportunidade tem ali porto, né? Por que é porto? Porque porto, haviam os romanos, eles tinham um nome para cada vento. Todos os ventos tinham um nome. E tinha um vento que era o vento que levava você para o porto. A vela para o porto. Chamava-se oportos. Então, aquele vento era fundamental, ele levava você para o porto. Por quê? Levar para o porto significa que vai ter um novo mundo pela frente. Uma nova possibilidade. É assim que nasceu a palavra oportunidade. Então, a raiz da palavra oportunidade veio do vento, oportos, que os romanos falavam. Então, oportunidade é você ter o vento favorável para o novo começo. O Espírito Santo trabalha um vento favorável para levar você para uma nova realidade. Novas portas. Então, Deus abre para nós oportunidades. Agora, o Espírito Santo ele cria oportunidades para nos libertar e para nos levar a novas possibilidades. Então nós temos que entender como que o Espírito Santo trabalhou e trabalha em nossas vidas, abrindo isto. E eu estou chamando a atenção para um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, né? E se você quiser abrir a Bíblia em Tiago, isso vai oportunizar para você, né, uma nova realidade. E o texto de Tiago está ali perto de Hebreus. Quando você pega a palavra e diz, Senhor, fala comigo, Senhor, por esta palavra. Tiago escreveu o seguinte, capítulo 1. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O primeiro ponto aí é que nós precisamos de sabedoria de Deus. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha que este homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Vocês viram que o texto que eu coloquei lá não tem nada a ver com o texto que está. Primeiro eu queria chamar a atenção para o texto, para que a gente depois compreenda essa questão de que temos que estar prontos no meio da resistência, dos conflitos e da vida. Olha o que o texto diz, o versículo 5, volta ali para o 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria, para que nós possamos viver. Peça com fé, né? E vamos deixar o Senhor trabalhar
em nossa vida. Agora eu quero voltar num versículo antes das provações, que é mais o texto que está ligado assim, o que aparece lá, que é o 2, lá não aparece o 2, 2 e o 3, e o 4. Meus irmãos, olha como é forte isso. Primeiro eu estou pedindo sabedoria, agora eu quero que ele me ensine. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Gente, parece tão difícil fazer isso, hein? Como que eu posso ter motivo de toda alegria? Interessante que o texto diz, considere motivo de grande alegria. Na minha tradução diz assim, toda alegria, o passar por várias provações. São situações, são oportunidades que Deus deu, as lutas que nós temos, oportunidades que nós temos. Eu creio que Deus tem tudo sobre nossas vidas, Ele é o Senhor e Ele muitas vezes permite coisas na nação, em nossas vidas, para nos dar oportunidade. Nós sabemos que nossa herança eterna é a eternidade, nós somos criados para a eternidade. A vida humana ela é carregada de situações difíceis. Nós temos que aprender a conviver nisso. Eu cada dia aprendo mais com a Bíblia, né? A Bíblia, Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer, nós temos que ter uma vida em Deus, que nós possamos ver que tudo que acontece, de alguma forma, Deus vai trabalhar uma oportunidade para nos levar a algo. Eu e você fomos criados para a eternidade. Nós vamos ser movidos pelo céu. E cada momento Deus quer nos dar uma oportunidade para nós vencermos. Versículo 3 diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então as oportunidades produzem alguma coisa. Deus vai levar você à perseverança. Versículo 4 diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Puxa, ação completa. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui na minha tradução diz assim, ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que oportunidades são essas que Deus quer trabalhar em nossas vidas para nos levar a isto, levar a uma vida de integridade, no meio das lutas, das dificuldades, das aflições. Por isso, o nosso tema, oportunidades que o Espírito Santo cria para nos fazer livres, para nos mudar, para nos levar para frente. Pode voltar lá no meu texto. Eu quero... outro texto que eu coloquei ali, ele sempre nos dá a vitória em Cristo. Ali realmente era do 2 até o 8, né, que eu acabei lendo. Ele sempre nos dá a vitória em Cristo. Esse é um princípio que nós estamos colocando, que é o ponto 6, né? Hoje nós queremos falar como associar esta obra do Espírito Santo, como ele pode trocar um problema, como podemos nos associar com o Espírito Santo, como que ele pode trocar problemas por uma possibilidade. Como que ele pode trabalhar em nós? A questão básica é assim, como podemos navegar para lugares novos, saindo de onde nos sentimos presos? Veja, é uma pergunta para mudar a gente. Você tem que parar para pensar, onde eu estou agora, o que está acontecendo com a minha vida, o que o Espírito Santo está querendo falar comigo agora? Essa é a pergunta. O Espírito Santo,
eu quero saber como que eu posso sair dessa situação que eu estou, me faça pensar as coisas do teu modo, dá-me sabedoria. Como que eu posso transformar esta situação adversa e saber que o Senhor está querendo me libertar de alguma coisa? Você olha para a Bíblia e vê como que poderia José lá no calabouço ficar pensando, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Qual é a possibilidade que o Senhor vai abrir para mim a partir de aqui? Paulo aprendeu o seguinte, que em todas as tribulações Deus estava levando alguma coisa. A igreja primitiva passou por tanto sofrimento, e daí Tiago vai dizer o seguinte, olha, vocês têm que se alegrar, com muita alegria, porque vocês passam por lutas, dificuldades, mas Deus vai levar vocês a uma posição que Ele quer. Essa é a primeira pergunta. E nós precisamos, e aqui eu coloquei uma frase para vocês pensarem, sua situação atual começará a ser atualizada conforme você escolheu ver seus problemas como possibilidades. Como que eu consigo ver meus problemas como possibilidades, como oportunidades, como um vento me levando para outra direção? Quando você está no problema, você não consegue ver isso. Quando você está lá na frente, você olha e diz, Senhor, foi tão bom ter passado por aquilo, isso me levou para algo novo, para a melhor coisa possível. Eu não sei se vocês já assistiram uma palestra do Steve Jobs, né, que foi um dos homens mais ricos do mundo. Ele que construiu a Apple, aí de repente ele foi mandado embora. E ele diz assim, foi a melhor coisa que fizeram na minha vida. Porque eles me mandaram embora, eu criei a outra empresa lá dos desenhos animados, que ficaram os melhores animados do mundo. Aí, de repente, ele diz assim, bem, agora eu estou com câncer, estou morrendo, e eu vou dizer para vocês, isso foi uma coisa boa que aconteceu, porque agora eu descobri que o que vale não é dinheiro. Quer dizer, parece que tudo que acontecia com ele, ele usava aquilo como uma oportunidade. Ah, mas eu não tinha dinheiro para estudar, mas não ter dinheiro para estudar foi ótimo, porque aí eu acabei aprendendo a fazer desenho, porque é o único curso que eu podia fazer, e por isso eu criei as letras, e vocês que usam o computador, todos têm as letras que eu criei. Então, vocês só têm essas letras porque eu não tinha dinheiro para estudar. Você vê que coisa impressionante. Ele diz, eu mudei o mundo por causa das dificuldades. Ele estava ensinando isso para os jovens, né? Você não tem que pensar que a dificuldade te destruiu, ela abriu para mim as possibilidades, para chegar a algum lugar. Então, é isso que muitas vezes o crente não para pensar, que nós estamos controlados pelo Espírito Santo, e lutas que você tem, Deus está querendo trabalhar em sua vida. Muitas vezes nós não nos amoldamos com sabedoria diante das lutas e das dificuldades. Meu pai dizia uma frase, quando eu era criança, que sempre ele dizia que muitas vezes era preciso cortar a asa para não voar. Eu tinha uma pata lá em casa e tinha que cortar a asa, assim, ó, corta a asa dela, porque se ela voar, ela vai levar um tiro. Né? E realmente, uma vez eu não cortei ela saiu voando e o pessoal começou a dar tiro nela. Ela morreu por pouco, é melhor cortar a asa. Aí meu pai disse, ó, de vez em quando Deus corta a nossa asa. Você fica reclamando porque ele cortou tua asa, mas ele está te livrando de alguma coisa. Aquilo foi uma aula de filosofia para mim, né? E muitas vezes as coisas adversas da sua vida é para te livrar de alguma coisa. Está dando para entender isso? Como que o Espírito Santo cria em nossas vidas situações para nos levar? E são essas oportunidades que o Espírito Santo está usando para levá-lo a crescer. Então, por que não se associar com Ele para obter o melhor resultado possível? O Senhor coloca a minha vida em harmonia contigo? Há momentos que você vai dizer, Senhor, Espírito Santo, eu não sei, Pai, eu não sei orar como convém, mas Espírito Santo, eu quero me associar contigo no teu projeto para a minha vida.
as adversidades na nossa vida, os nãos que nós não recebemos, que muitas vezes que nós temos na vida, Deus está levando você para outras realidades. E aí você olha lá para trás e diz, puxa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sempre penso na minha própria vida como que o Espírito Santo foi me levando para situações muitas vezes difíceis, e situações que eu não conseguia entender, né? Adversidades que eu não conseguia entender. E eu comecei a observar como que Deus foi trabalhando isso. E como eu louvo a Deus por isso. As lutas me fizeram melhor. E o melhor, gente, as lutas me fizeram entrar no caminho certo. Aí eu posso chegar aonde Deus quer que eu chegue. Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando a sua vida com oportunidades. Para que para obter o melhor resultado possível, Senhor, como que eu posso me associar com a Tua vontade, com o jeito de eu fazer as coisas, para que eu possa atingir o melhor possível? Hoje eu vou falar à noite sobre Davi, mas tem uma coisa que eu não vou falar à noite, eu queria falar agora. Um dia Samuel colocou sobre Davi um óleo de unção. Todo mundo pode dizer, puxa, que honra, hein? Ele será o rei de Israel. Mas ele não vai ser o rei ainda, existe um rei. Sabe o que ele arrumou? Só confusão. Problemas. Ele vai trabalhar com... O rei só persegue ele. Só persegue, só persegue. Eu acho que Davi podia... O rei ficava com tanta raiva dele que pegava a lança e ele tinha que desviar da lança. Ele tem que obedecer ao rei. E ele é honrado. Acho que ele pensou, eu fico pensando que Davi pensou, pô, aquele velhinho botou a mão na minha cabeça, minha vida acabou. Eu só vivia com ovelha, tranquilo. Depois que aquele velho botou aquele óleo na minha cabeça, eu vivo fugindo de lança. Será que valeu a pena isso? Quanto tempo demorou para ele chegar no projeto? Muitas vezes você tem uma promessa de Deus na sua vida, e as adversidades são tão fortes e tão terríveis que você começa, será que é isso mesmo? Será que é essa a direção mesmo? Quantas vezes eu orei em angústia diante de Deus? E nós vivemos permanentemente, eu digo sempre que nós temos que viver permanente num parto espiritual. Paulo disse em Gálatas 4:19, de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Nós somos grávidos permanentemente desta vida de Deus, desta vida de Cristo em nós, do plano, do projeto, para cada um de nós aqui. Deus está trabalhando. O que eu diria que a palavra-chave aqui é associar com Ele, para obter o resultado melhor possível. Senhor, obrigado porque o Senhor está trabalhando. Obrigado porque o Senhor está trabalhando em minha vida. Então, a grande pergunta é essa: como o Espírito Santo transformaria esse problema em uma oportunidade? Olha onde você está, como você está, luta que você está, dificuldades que você está. Isso é muito importante para os nossos jovens, que muitas vezes têm uma vida aí pela frente. Muitas vezes tem uma luta, aí uma porta fecha. Ele não entende por que fecha. Ele luta para abrir, fez tudo certinho e fechou. E ele não entende. E de repente a porta fechada é aberta. Porque era fechada porque Deus tinha algo melhor. Deus tinha um projeto mais completo.
Deus tinha um projeto mais pleno. Deus queria planificar você e preparar você para algo que está no plano dele. Porque ele tinha algo melhor para você. Isso é tão belo, gente, quando a gente entende isso. Quando a gente entende isso. Vocês imaginam a minha vida quando eu estava em momentos tão difíceis, né? E Deus falou um dia para mim, eu vou te honrar agora. Eu me lembro que o dia que eu tomei uma decisão de ir para a Suíça, e ainda bem que eu não procurei uma pessoa que era ultra máxima, né? Eu cheguei para essa pessoa, um dia disse, olha, eu fiz um pedido para conseguir uma bolsa de estudo na Universidade de Genebra. Ele falou assim, de cara, impossível, isso não é possível. Não existe mais dinheiro na Europa para isso, tal. E fez um sermão tremendo. Aí eu disse, só que eu não ia, eu vim aqui não para te falar que eu estou esperando, eu já consegui, está aqui, ó. Ele quase caiu da cadeira. Eu disse, como? Eu disse, quando eu pedi uma bolsa, eles falaram assim, olha, eu tinha pedido uma bolsa para a Espanha, né? Aí ele disse assim, não, nós não temos para a Espanha, nós temos para cá, temos uma sobrando aqui, nós estávamos numa reunião e decidimos, era bom se tivesse alguém do Brasil. Aí chegou a tua carta, esse está aprovado. Na hora, chegou na hora da reunião, e eles já tinham decidido que era um brasileiro. Eu disse, Deus é tremendo, né? Então, as dificuldades que eu tive foram que me fizeram fazer isso. Se eu não tivesse dificuldades, eu não devia ter feito isso. Se eu não tivesse todas as lutas, todas as perseguições, tantas as coisas erradas que eu fiz, mas muita gente que piorou isso, o diabo aí tripudiou do jeito que ele queria. Mas isso foi uma bênção, porque é isso que me levou a tomar essa decisão, senão eu não teria tomado. Quer dizer, Deus teve que me empurrar para fazer as coisas. E é maravilhoso compreender isso. Então, no ano certo aconteceu isso. Então, se eu escrevesse um dia esses detalhes, vocês veriam a coisa mais maravilhosa que existe. Deus foi trabalhando momento a momento, de uma forma gloriosa. Eu tenho tantos detalhes, se a hora colocar para vocês, vocês vão ver como que Deus traça um mapa. Você vai entrando no mapa de Deus. No mapa de Deus. Só que acontece uma coisa que não pensa que aconteceu naquele mês, isso nem. Tem coisa que aconteceu há 10 anos atrás para chegar aqui. Quer dizer, aquele problema de 10 anos atrás me levou a estar neste lugar, para esta oportunidade, para fazer o que Deus quer agora. Você imagina quanto tempo José demorou para chegar no plano? Deus pode tratar você 30 anos, 10 anos, 50 anos, para levar você na oportunidade que Ele quer. Oportunidade é a hora que surge o vento naquela direção. Eu vi Deus trabalhando muito tudo isso. Deus me trouxe aqui para esta igreja, e esta igreja me apoiou, por exemplo, para ir para Genebra, me apoiou para ir para Holanda. Eu tenho certeza absoluta que outras igrejas não fariam isso. Tinha que ser essa. Então Deus falou, você vai para aquela igreja, é ali que vai ser, eu vou ter um corpo de presbíteros que tem essa cabeça. Porque eu já tinha tido lutas em outras para tentar fazer qualquer coisa e não podia fazer nada.
Até isso, Deus trabalha o lugar, as pessoas, no momento certo. Isso foi uma forma de honrar, né? Por isso que eu honro demais esta igreja. Porque ela faz parte de um projeto. E por isso que não tem nenhuma outra igreja que eu quis abençoar mais com esse resultado. Por causa do quê? Por causa da oportunidade. Então, o jeito de Deus fazer as coisas, e Deus vai fazendo isso conosco, isso é glorioso. Então, eu queria que os jovens aqui que estão me ouvindo, vocês estão carregados de sonhos, muitas vezes a dificuldade, você diz, é tão difícil, e eu estou tentando, mas entre em harmonia com o Espírito Santo. Essa é a minha palavra hoje. Como o Espírito Santo transformaria esse problema em uma oportunidade. E é isso que é glorioso, gente. Isto que é glorioso. Por isso que eu digo, olha, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Eu já disse esse texto, mas vou voltando. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão será sobremodo grande. Eu mudo o seu futuro. Você não imagina como vai ser grande o teu galardão. Agora, ele resolve o quê? Caminhar com Deus. Deus dá a ele a possibilidade. Então, o levou fora e disse, olha agora os céus e conta as estrelas, se a podes contar. Assim vai ser a sua descendência. Deus deu a ele uma imaginação. Eu vou falar agora, daqui a pouco, uma imaginação profética. Você precisa de uma imaginação profética na sua vida. Sabe o que significa isso que eu estou dizendo a vocês? Pena que os PowerPoint não deu certo aí no tamanho, então está meio errado. Nós precisamos ver as suas situações onde se pensa que você está preso, como uma oportunidade. Onde você pode criar uma perspectiva totalmente nova, a fim de lidar com a sua situação atual. Ver as suas situações onde se pensa preso como uma oportunidade. Olha o lugar onde você acha que não está dando certo, diz, Senhor, qual a oportunidade que o Senhor tem para criar perspectiva totalmente nova? Eu quero lidar com a situação atual com uma perspectiva de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Como que eu posso ter a tua perspectiva aqui, Senhor? Onde começar? Onde começar quando surgir um problema em sua vida? Como superar o medo, a ansiedade que faz você se sentir muitas vezes preso ou enroscado? Como cada problema pode levar você a atualizar em sua vida as promessas de Deus? Faça essa pergunta. Senhor, eu quero atualizar em minha vida as tuas promessas. Eu quero manter uma atualização em uma experiência quanto à expectativa de Deus em minha vida. Eu não afirmei muito esse texto a semana passada, eu quero voltar com ele. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. É a palavra de Deus que vem ao nosso encontro para nos sarar. Sarar do medo, da ansiedade, sarar do futuro. Senhor, é a tua palavra que nos sara. Nossa expectativa tem que estar em Deus, gente. Nossa expectativa tem que estar em Deus e somente Deus. Em toda e qualquer circunstância, Cristo é a base de tudo. E Ele nos livra do que é mortal. A minha pergunta é sempre essa: avanço e liberdade. Deus quer me libertar e me fazer avançar sempre. Para qualquer lugar onde há uma prisão que experimentamos na vida, Deus sempre tem o oposto disponível para nós. Deus sempre tem avanço e liberdade. Não importa as lutas, as dificuldades que você tem, Deus tem sempre o oposto. Quando o diabo pensa em fazer algo contra você, Deus tem sempre o oposto para você.
E quando nós queremos fazer essa pergunta, Senhor, qual é o jeito, né? Como nós vamos avançar? Cuidado quando você faz a pergunta errada, né? Fazer a pergunta errada é complicado, você acaba ficando fora do plano de Deus. Então, cuidado para você não se prender. E nós precisamos aprender a andar nessas áreas difíceis da vida. Deus coloca sempre um potencial à nossa frente. Por isso que eu diria que nós temos que ter expectativa, em vez de falar do problema. Eu não gosto de ficar falando muito do problema, eu gosto de falar da solução, né? Alegria e expectativa são o ponto de partida principal do Espírito Santo quando surge um problema. Porque se nós fizermos as perguntas erradas, nós vamos ter as respostas erradas. A pergunta não tem que ser, o que eu fiz de errado, Senhor? O que eu posso fazer certo? Às vezes a gente fica toda hora olhando para nós, eu não mereço, eu tenho que viver assim mesmo. Eu disse, Senhor, qual é o teu plano? Muda a pergunta. Deixa eu melhorar isso para vocês entenderem. A pergunta errada assim, onde está o problema aqui? Aí a gente fica a vida toda procurando problema. Tem gente que é carniceiro, ele só vê problema em tudo. A pergunta certa é a seguinte: qual a possibilidade que ainda eu não pensei? Qual é o projeto de Deus para sair disso? Se você errou, reconhece o erro, está resolvido, Deus já perdoou, vai em frente. Fica toda hora voltando. Não deixa o diabo encalhar você no passado. Você não é vítima do passado. Você é cativo da palavra de Deus e da promessa de Deus e da expectativa de Deus e da obra do Espírito Santo em sua vida. Então vai em frente, a alegria e a expectativa são um ponto principal. Se o seu ponto de referência for negativo, o resultado não estará a seu favor. Essa é a pergunta, essa é a afirmação que eu quero dizer. Cada situação sempre mantém uma atualização em nossa experiência com Deus. Deus permite em sua sabedoria o que Ele poderia facilmente prevenir em seu poder. Ele nos dá a oportunidade para praticar o que estamos aprendendo. Então, no meio dessas lutas, volte-se para Deus e diz, Senhor, me ensina e me dá avanço, expectativa e liberdade. Isso significa o quê? Significa um novo modo de pensar. Existem muitas maneiras de você pensar sobre qualquer situação. No entanto, pergunta-chave é, qual seria o pensamento de Jesus Cristo sobre isso? Aí é uma pergunta. Lembra daquela pergunta, nós líamos este livro quando nós éramos adolescentes, em seus passos, o que faria Jesus? Lembram desse livro? Qual a expectativa? A pergunta é, qual seria o pensamento de Jesus sobre isso? O que Ele me orienta a fazer? Quando Deus olha as suas circunstâncias, Ele já sabe o que Ele quer ser para você. Então, a primeira coisa que Ele fará é disponibilizar um aspecto de sua natureza disponível para você. Deus quer ser Deus para você, Pai para você, trazer governo sobre você, ser sabedoria em você, apontar caminhos para você no meio das lutas e dificuldades. Eu estou dizendo para vocês que Deus nos impulsiona pelo seu Espírito, isso significa que Ele gosta de nos fazer avançar. Deus tem um prazer em nos fazer avançar. Deus não quer você encalhado. Ele não criou você para ser encalhado. Deus nunca quis que você ficasse dando voltas no deserto. Deus quer você avançando sempre. Esse é o jeito de Deus. E Ele vai criar impulsores em você, pelo seu espírito. Eu aprendi recentemente algo com a psicologia positiva que eu gosto muito, que eu chamo os princípios de avanço apreciativos, né? É uma ciência hoje no mundo muito bonita chamada investigação apreciativa. Eu estou preparando um curso
sobre coaching, carreira, em cima disso, né? E é muito interessante como nós vamos chegar. A Rebeca não está aí, a Rebeca vai fazer esse curso. Princípio da simultaneidade, princípio da imaginação profética, princípio da imaginação poética e princípio antecipatório. Os psicólogos da Universidade de Harvard, de mais de 500 universidades americanas, chegaram à conclusão seguinte, que quando a gente faz uma investigação apreciativa, nós somos dominados por alguns princípios. Por exemplo, em vez de você ficar só vendo problemas, você tem que ver a solução. Por exemplo, quais são os problemas do teu casamento? Você é capaz de fazer uma lista. Mas agora faz o seguinte, o que você aprecia no seu cônjuge? Uma vez eu fiz isso no encontro de casais. Escreva uma carta para o seu marido, esposa, em você eu aprecio. Eu dei uma folha, sabe que muitos falaram? É para escrever a folha toda? Uma vez eu fiz um encontro de mulheres, eu disse, o que você acha que teu marido tem que mudar? Dei uma folha, quase todos responderam, dá mais uma folha. Aí, quando foi para apreciar, achavam que era muito uma folha daquele. Então, eu já notei que a gente tem mais facilidade de ver os defeitos do que ver as qualidades. Mas são essas apreciações que fizeram a gente casar, e a gente vai esquecendo das apreciações. E as empresas descobriram que era preciso fazer na empresa uma investigação apreciativa. A BBC de Londres fez isso com 15 mil funcionários, descobriu mais de 40 mil apreciações, descobriram os melhores e alteraram todo o projeto. E se você assistir a BBC de Londres, fica impressionado, é uma empresa altamente positiva. Todas as notícias são apreciativas. Mudou a Europa. Agora, no Brasil, vê política para você ver se tem alguma apreciativa. É só nhenhenhen para lá, para cá, para lá. É o oposto. Quer dizer, o mundo está numa direção e nós estamos no contrário. Ninguém aprecia o que vai fazer, é só desapreciar o que o outro vai fazer. Isso é um lixo. É o caminho da contramão. Então, nós não podemos entrar por esse caminho. Nós temos que entrar por o caminho do princípio da simultaneidade. O que é o princípio da simultaneidade? Quando você diz, o que eu faço para mudar? Já mudou. Olha, eu quero melhorar de vida, já melhorou. Como que eu faço para encontrar Deus? Já encontrou. Quando você faz uma pergunta positiva, você já começou a mudança. É simultâneo. Quando eu querer, eu já comecei a avançar. Disposição de mudança já é mudança. Interessantíssimo. Isso é um princípio psicológico, científico de simultaneidade. O segundo é o princípio da imaginação profética. Parece coisa de igreja, né? E é coisa de universidade. Imaginação profética é você sempre saber que lá na frente algo vai mudar. Por exemplo, uma empresa diz, feche os olhos, acorda daqui 5 anos e veja o que mudou na sua empresa. Isso é imaginação profética. Não mudou nada. Vocês aqui querem que daqui 20 anos a sua vida esteja do jeitinho que está, do mesmo jeito? Dando imaginação profética. É você olhar lá na frente e ver diferente. E eu fico pensando, a igreja que tem isso, e agora a universidade que vai usar isso, né? A igreja trabalha permanentemente isso. Deus quer que você veja do ponto de vista de Deus. Estão pegando as coisas nossas. Imaginação profética. Uma noiva, uma moça, quando ela vai casar, ela já tem imaginação profética. Ela já pensa no vestido de noiva, já pensa no casamento, como que vai ser. Isso é imaginação profética. Isso atrai. Isso é impressionante, isso é imaginação profética.
Como nós precisamos de imaginação profética. Princípio da imaginação poética. Essa imaginação poética, para mim, é uma das grandes descobertas da ciência contemporânea. Sabe o que é isso? Você tem que pensar o poético do futuro, o poético que vai acontecer. Né? Você olha os filhos crescendo e pensando, ele se formando na universidade, e já começou a virar, virou poeta, poético. Aí a ciência descobre isso, eu vou para a Bíblia e falo, gente, Deus já tinha feito isso, já tinha ensinado isso para o povo dele. Israel estava no Egito, eles foram lá na terra e voltaram, e aí, como foi lá? A terra mana leite e mel. Olha, já começaram a fazer poesia. Mana leite e mel. Quer algo mais poético do que isso? Eles já trouxeram a poesia. O povo de Israel, a igreja está esmagada, sendo comida por leões, mortos. Aí Deus mostra para João e diz, eu vi a cidade de Deus. E o rio descia do trono. Olha, só poesia. Imaginação poética. Isso faz parte da investigação apreciativa. Então você precisa trazer nos sonhos, e metas e alvos da sua vida, a imaginação poética. Está na Bíblia isso. E agora está na ciência isso. E o princípio antecipatório. É impressionante isso. Você começa a antecipar. Aquilo que você pensa que pode ser, você já começa a antecipar no momento e tomar decisões antecipatórias. Esse é um pensamento antecipatório da coisa boa, porque tem muita gente que tem imaginação antecipatória das coisas ruins. Surgiu a gripe, saiu na Europa, o cara já vai na farmácia comprar o remédio. Isso é antecipação negativa. Aliás, tem gente que falou, deu uma gripe na Europa, ele já espirra. Quer dizer, então, para de ter imaginação negativa, começa a ter imaginação positiva das promessas de Deus. Senhor, eu estou ressuscitado em Cristo, manifesta já em mim agora, antecipa sinais visíveis da ressurreição em meu corpo. Eu quero receber a saúde gloriosa de Cristo, a vitória de Cristo, o poder de Cristo. Gente, isso é alguma coisa belíssima. Simultaneidade, investigação e mudança não são separadas, em momentos do tempo, mas simultâneos. Cada pergunta que fazemos com atenção focada, como laser numa certa direção, intencionalmente ou não, são sementes de mudança que semeamos. Disposição de querer já é mudar. Disposição de querer já é mudar. Sabe a coisa mais bonita num jovem hoje, quando ele tem disposição para aprender? Qual é a qualidade que as empresas procuram? Disposição para aprender. É impressionante, né? Por quê? Disposição para aprender já é aprender. Então, é isso aí que é simultâneo. O futuro de Deus para nós é uma fonte inesgotável de possibilidades que flui em conexão com aquelas decisões que foram assumidas por nós. Você decide e Deus abre todas as possibilidades. Deus abre possibilidade e você diz, é isso que eu quero na minha vida. Deus quer encher a nossa vida. O futuro de Deus, gente, é uma fonte inesgotável de possibilidades. As promessas de Deus são um futuro inesgotável de possibilidade. Chega para os seus filhos e diga a eles, as promessas de Deus são uma fonte inesgotável de possibilidades para a sua vida e para o seu futuro. Só essa frase vale um ano. Deus é inesgotável de possibilidades, gente. E eu e você somos chamados, isso a igreja precisa compreender que Deus é inesgotável de possibilidades. Em toda e qualquer situação.
Eu quero dizer para vocês, há um pensador que diz: a real viagem da descoberta consiste não em procurar novas terras, mas em ter novos olhos. Tem gente que só acha que tem que ter nova terra para ele ver diferente. Você só mudar os olhos que você já vê diferente. Eu estava na Suíça e ficava encantado com toda a beleza. Aí encontrei um suíço e disse: cara, isso que eu mais gosto é do Brasil. Eu falei: por quê? Ele disse: como é lindo o Brasil. Eu nunca vi um país tão bonito como o Brasil. E eu estava achando que a Suíça que era bonita. Eu falei: gozado, será que eu não vejo o Brasil como ele vê? E ele não vê a Suíça como eu vejo? Aí eu voltei e comecei a andar nas estradas com o olho que eu estava na Suíça. Gente, é bonito mesmo. O problema nosso, a gente acha que tem que estar em terras para descobrir, mas Deus quer que nós mudemos os nossos olhos para ver. Temos que aprender a olhar a igreja, ver os irmãos, ver a realidade, ter novos olhos. O Senhor dá-nos novos olhos para ver o que nós não estamos vendo. Deus deu a Abraão e a José uma imaginação profética. O povo de Deus é o povo da promessa e vive na promessa. Nós somos o povo da promessa. A igreja primitiva viveu à espera da promessa do Espírito. Então, eu queria dizer para você que nós temos que considerar isto. Com suas percepções, seus pensamentos mudariam se você vivesse de modo completo essas verdades da sua vida. Eu estou dizendo, vamos chamar isso à existência. Como sua vida mudaria por causa disso? Eu agora, ou no futuro, escreva seus pensamentos sobre essas questões, crie uma nova imagem para você mesmo. Use sua imaginação, sabe? Não se limite, coloque palavras para novas percepções, pensamentos e estilo de vida é outra maneira poderosa de mudar o estado encalhado para o estado de estar despreocupado. Olha do ponto de vista de Deus, vá em frente. Eu estou dizendo para você ter imaginação poética, né? Olha o que Deus disse, né? Por este motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Olha só a promessa. Onde mana leite e mel. Olha o poético. Deus é poeta. Deus dá a eles a poesia. E quando ele chega, diz: olha, é o que Deus disse, mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hetitas, cheio de problema, mas a poesia vem antes. Vocês vão enfrentar problemas, mas Deus vai dar a vocês isso. Vocês vão ter lutas, dificuldades, mas o poético de Deus vem antes. E Deus diz: eu vou livrá-los. Então nós temos que ver na promessa de Deus, no profético de Deus e no poético de Deus. Lutas terão? Sim. Sempre. Venceu uma, terão outras. Mas você vai na promessa, vai no profético e vai no poético de Deus. E é isso. E é isso que a gente pode terminar pensando assim. Qual o princípio antecipatório? Que acende a chama no seu coração? Qual o plano, o projeto de Deus na sua vida? O que você consegue imaginar sobre isso? Quem é seu modelo? Quais são alguns caminhos que desafiam você? O que poderia interessar você no futuro? Qual seria um pequeno passo que levaria você a fazer mais em direção ao que você deseja? Comece a dar passos, né? Este é um excelente passo para levá-lo aonde quer estar. O que você gostaria de ver acontecendo? O que você quer ver acontecendo na sua vida? E, finalmente, as coisas não são como nós as vemos. Nós vemos as coisas como nós somos. Sabe que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós temos que começar a ver as coisas como nós somos. Então nós temos que ser mudados, curados,
mobilizados pelo Espírito de Deus. Deus quer criar oportunidades pelo seu Espírito em nossas vidas para mudanças. Não importa onde você está, o importante mais agora é onde Deus quer levar você, para avançar e para crescer nele. Nós somos mais do que vencedores. Em Cristo somos novas criaturas, por causa daquele que nos amou e nos transformou. A Ele honra, e glória e louvor. Vamos para o 7º passo, ok? Deus abençoe até o próximo domingo.